In 2003, the UK government carried out a survey. And it was a survey that measured levels of numeracy in the population, and they were shocked to find out that for every 100 working-age adults in the country, 47 of them lacked level 1 numeracy skills. Now, level 1 numeracy skills, that's low-end GCSE score. It's the ability to deal with fractions, percentages, and decimals. So this figure prompted a lot of hand-wringing in Whitehall. Policies were changed, investments were made, and then they ran the survey again in 2011. So can you guess what happened to this number? It went up to 49. So, clearly there's a numeracy issue, because these are important skills for life, and a lot of the changes that we want to introduce in this century involve us becoming more comfortable with numbers. A estatística é a ciência que ajuda você a organizar as informações. Então, uma definição mais aplicável dela é que a estatística é a melhor forma possível de você analisar os dados que você tem disponível. E eu gosto muito de ressaltar essa parte dos dados disponíveis, e também não dá para fazer milagre em análise, a gente precisa ter informação. Agora, cada vez mais, as bases de dados brasileiras têm um período muito extenso de atualização. Então, às vezes tu vai pegar uma base financeira, que é uma coisa que poderia ser atualizada com mais recorrência, e o último dado atualizado dela é janeiro de 2018, maio de 2018. Então, assim, isso dificulta bastante o trabalho. Algumas estatísticas sociais, por exemplo, dados de segurança pública, o próprio IPEA e quem pesquisa segurança pública diz que se precisa de um tempo maior para processar os dados. Então, assim, o IPEA trabalha com uma margem de 2 anos. Então, em 2018, eles lançaram o dado de 2016. Se o político diz, hoje no Brasil tem mais de 60 mil assassinatos, 64 mil assassinatos. O hoje que eu tenho que trabalhar é o último dado que eu tenho disponível, que não é hoje, março de 2019. É o hoje 2016, que é o dado que existe, que está auditado, que está calculado, sobre o qual se tem metodologia e tudo mais. A gente precisa de informação. Então, a estatística é a arte de tratar essa informação de forma que crie conhecimento. Então, esse tempo de atualização e a disponibilidade dos dados, eu considero as maiores dificuldades de quem faz fact-checking. E é uma coisa que eu, particularmente, senti bastante dificuldade até entender. Algumas metodologias, de fato, demandam mais tempo. O próprio censo do IBGE, que é de 10 em 10 anos, então, assim, às vezes a gente vai fazer um cálculo, precisa fazer uma razão de população, não tem o dado atualizado. A gente tem que criar uma metodologia, validar com alguém, com estatístico, para tentar, para não manipular o número, entendeu? Porque também tem uma máxima no jornalismo que diz que os números bem torturados dizem o que a gente quer, né? Então, para evitar que se diga isso, assim, que se chegue a uma conclusão de que, bom, o número X para mim diz uma coisa e para ti diz outra, a gente tenta ser transparente o máximo possível na metodologia, e validar isso faz parte dessa busca, né? É assim, eu acho que tem que encarar os números como uma informação, uma base para você contar uma história. Eu acho que o número não é a história em si, entendeu? Você quer contar uma história, qual história você quer contar? Eu quero contar a história de como está o mercado de trabalho. Aí os números vão te ajudar a contar essa história. Então, assim, o número é para embasar o que você faz. Então, você não precisa ter medo disso. Isso vai te ajudar no que você quer construir. Eu quero mostrar como é que o mercado de trabalho está ruim, as pessoas estão tendo muita dificuldade, conseguir emprego, etc. Como é que eu conto essa história? Você imagina, bom, posso ter importante saber quantas pessoas estão desempregadas. Isso é um número, isso vai te ajudar a contar essa história. Então, não precisa ter medo do número.
Se o medo é a dificuldade de fazer a conta, de aprender a fazer a conta, como é que calcula o percentual, etc., isso é fácil. Você pega para, estuda um pouquinho, é simples. Não vai precisar também saber uma equação do Einstein para calcular isso, entendeu? A estatística está presente não só em hard news de economia, né, da vida financeira de todo mundo, do bolso das famílias, da atividade econômica do país, mas também em outros pequenos exemplos, por exemplo, esporte. Sempre tem uma estatística de quanto aquele time ganhou ou perdeu em casa, em final de campeonato. Tem umas coisas bem específicas, né? Tipo uma reportagem sobre desmatamento. Tem também algumas relações que você pode fazer, até quando você tenta relacionar números para ver a área. A estatística costuma te ajudar a trazer também, tem como você entendê-la melhor para trazê-la para o mundo real. No caso do desmatamento, aquela área corresponde a quantos campos de futebol, por exemplo, que aí o cara entende melhor. Né? Ou então, o que a inflação está significando no preço do feijão que você come todo dia. Eu acho que seria interessante se esse assunto fosse discutido sob esse ponto de vista, de que está presente em absolutamente tudo, não só no hard news, está presente no seu dia a dia. A gente vive isso com exemplos cotidianos e não percebe, né? Então, se a gente tentasse entender melhor, a gente traduziria melhor, talvez não tivesse medo dela também. Usar nas nossas matérias, né? Sempre enriquece. Dentro das agências, as áreas de análise de dados, agências de publicidade, estão crescendo muito. Quem trabalha nessas áreas são pessoas formadas em comunicação social, pessoas formadas em publicidade. E quem vai fazer um curso desse? Ninguém fala, eu vou fazer publicidade. Decidi na minha vida, por 17 anos, vou fazer publicidade porque eu amo matemática. Fazer porque eu odeio. Então, só que essas pessoas estão tendo que trabalhar com isso, porque hoje, principalmente por causa da mídia digital, que dá muito mais oportunidade de analisar os resultados, as pessoas têm que trabalhar, têm que fazer isso, não é mais uma opção, virou uma obrigação. Hoje em dia a gente tem uma pegada forte de jornalismo de dados, que não é só economia, né? Hoje a gente consegue traduzir várias coisas, várias narrativas, utilizando dados, utilizando números. Por exemplo, toda a parte de segurança pública hoje está ancorada no quê? Nos dados sobre crimes, letalidade violenta, assassinatos, número de roubos. Se o cara cobre segurança pública, ele não precisa saber disso, ele não precisa saber fazer conta? Claro que precisa, ele vai precisar interpretar quanto cresceu essa letalidade violenta em X anos, qual é a posição que o Brasil ocupa nesse quesito com relação a outros países. Isso tudo tu precisa saber, né? Tu não pode te dar o luxo de delegar essa função a outra pessoa, porque isso é parte da compreensão necessária para que tu faça o teu trabalho, né? Parte da apuração, é parte da narrativa que a gente vai contar, né? E é parte do domínio do fato também, né? Então, eu acho que as ciências de dados, elas evoluíram, elas evoluem, assim como as ciências sociais, e isso tem que caminhar junto. E o jornalismo nada mais é do que uma interpretação para a população de toda essa ciência de dados e social que está posta. Então, se a gente cria a ilusão de que não precisa saber de matemática, de que não precisa conhecer os números para fazer jornalismo, a gente está muito errado. Muito errado. Porque em algum momento tu vai precisar. And what my job has taught me over the years is that to really understand data and their true potential, sometimes we actually have to forget about them and see through them instead. Because data are always just a tool we use to represent reality. They're always just a placeholder for something else, but they are never the real thing. But let me step back for a moment to when I first understood this personally. In 1994, I was 13 years old. I was a teenager in Italy. I was too young to be interested in politics, but I knew that our businessman, Silvio Berlusconi, was running for president for the moderate right. We lived in a very liberal town, and my father was a politician for the Democratic Party. And I remember that no one thought that Berlusconi could get elected,
that was totally not an option. But it happened, and I remember the feeling very vividly. It was a complete surprise, as my dad promised that in my town he knew nobody who voted for him. This was the first time when the data I had gave me a completely distorted image of reality. My data sample was actually pretty limited and skewed, so probably it was because of that, I thought. I lived in a bubble and I didn't have enough chances to see outside of it. Now, fast forward to November 8, 2016, in the United States. The internet polls, statistical models, all the pundits agreeing on a possible outcome for the presidential elections. It looked like we had enough information this time, and many more chances to see outside the closed circle we lived in. But we clearly didn't. The feeling felt very familiar. I had been there before. I think it's fair to say that data failed us this time, and pretty spectacularly. We believed in data, but what happened, even with the most respected newspaper, is that the obsession to reduce everything to two simple percentage numbers to make a powerful headline made us focus on these 2 digits and them alone. In an effort to simplify the message and draw a beautiful, inevitable red and blue map, we lost the point completely. We somehow forgot that there were stories of human beings behind these numbers. Boa parte dos meninos que entram na faculdade, na universidade, pelo menos eu era assim na minha época, e de vez em quando eu vou dar algumas palestras, ou então bater um papo com a turma como convidado, almeja, foca um determinado mercado, trabalhar com esportes. E eu não fui diferente dessa turma toda. Eu sempre joguei futebol a minha vida inteira, amo futebol, acompanho futebol. E eu comecei a minha carreira como estagiário fazendo esportes na Rádio Brás, Agência Brasil. Depois fui trabalhar na Rádio Tupi, do grupo lá do Jornal do Comércio. E posteriormente eu fui trabalhar na Jovem Pan. E foi quando eu entrei no Jovem Pan que houve uma mudança na minha carreira profissional. Mal tinha começado, em que o chefe que eu tinha lá na oportunidade, ele falou assim: se você quiser trabalhar como jornalista aqui no Rio de Janeiro, na figura de correspondente, você não pode ter o foco exclusivo em esporte. Aqui você vai trabalhar com cidade, vai trabalhar com economia, vai trabalhar na cobertura de grandes eventos, de grandes acontecimentos. E foi a partir daquele momento que eu vi que o mundo ia para além do esporte, certo? E a partir de então eu comecei a abrir um pouco mais o leque, a trabalhar mais com a área política, com a área econômica, com a área de cidade, e é o que eu faço basicamente até hoje. Eu sempre digo o seguinte: o jornalista, ele não é nada, né? Então, assim, eu amo esporte, eu sou apaixonado por esporte, construí minha carreira basicamente inteira no esporte, que era o que eu sempre quis fazer. Mas nós, de uma forma geral, nós não somos. Nós estamos esportivos, estamos econômicos, estamos de cidade, estamos culturais. Então a gente sempre, eu sempre digo o seguinte: o jornalista é o especialista em achar especialistas. Nossa missão é achar aqueles que vão nos nutrir com informações, conhecimento a respeito de um determinado tema que nós não dominamos. Nós somos especialistas em não dominar nada e saber de tudo. Então, assim, a gente mais ou menos tem essa profissão meio gato-mestre, mas a gente tem um grande desafio que é ser preciso, ou seja, fornecer informações corretas para o nosso espectador, para o leitor, para o ouvinte. Então, assim, a precisão é um dado muito importante. Então, eu não posso errar. A gente erra, mas, assim, em tese, a gente não pode errar. E é estranho quando a gente vê alguém errando e essa falta de preocupação que você tem em não dar o desmentido ou em perder-se a vergonha de ter o erro. Então, assim, a gente tem hoje uma geração que meio que perdeu a vergonha de errar. Eu sou de uma geração que a gente vai ficar muito envergonhado com o erro. Parte do trabalho do jornalismo é a investigação. Quando a gente fala em investigação, hoje a gente está na era da informação. A gente tem dados disponíveis para todo lado. Então não adianta, o jornalista tem que conseguir investigar esses dados. Investigar dados e analisar dados. Não existe o dado, a informação pronta, né? Porque você sai do dado, quando você tabula, faz tabela, faz análise, faz gráfico, você está construindo informação.
Então, o jornalista não pode se dar o direito de só pegar a informação pronta. Ele tem também que pegar o dado e trabalhar esse dado para gerar informação. Hoje, o jornalista não pode mais se privar disso. Então, a ideia, o que eu tento fazer nas minhas aulas é instrumentalizar o comunicador para que ele consiga fazer essa análise, transformar o dado bruto em informação. Porque quando alguém está lendo uma matéria, quando alguém está assistindo a um vídeo, a pessoa vai querer informação, você não vai passar dado para ela, né? Então, você já tem que passar essa informação trabalhada e de forma que fique compreensível, porque às vezes todo mundo tem um gráfico que viu na vida que olhou aquele gráfico e não entendeu nada, né? Aí vem alguém, às vezes, do lado e explica. Eu sempre falo, se você tem que ir anexo ao gráfico, o gráfico está errado. O gráfico tem que ser autoexplicativo, né? Então, todo mundo que trabalha com informação tem que conseguir construir gráficos que expliquem a informação que está passando. Não necessariamente gráficos belos, aí te contrata um design. Dá para dar esse jogo, mas conseguir passar a informação que quer passar de forma correta, de forma concisa, de forma simples. E de forma simples, principalmente, porque hoje todo mundo é bombardeado de informação. Se você passa uma informação que quem está recebendo aquilo tem dificuldade para entender, você já perdeu o leitor ou o ouvinte ali naquela hora. A matemática, ou a estatística por si só, não é um tema assim muito palatável, que as pessoas gostem de se debruçar. E o segundo, pelo fato do número em si. O que acontece? É difícil eu entrar na Jovem Pan ou qualquer repórter numa emissora de rádio e falar que o número de desocupados ou desempregados no Brasil é de 13.383.000 pessoas e mais 17 indivíduos. Certo? Para que você tenha essa informação assim, bem direcionada e minimamente captada por quem está te ouvindo, você vai ter que arredondar esse número para 3,3 milhões ou para quase 13 milhões e meio de pessoas, certo? Porque os números no rádio eles se perdem e se dispersam com muita facilidade. Então você, às vezes, tem que ser um pouco, eu diria assim, impreciso com a pesquisa, com a estatística, para ser preciso no foco que você quer dar para quem está do outro lado te ouvindo. E por que as estatísticas têm importância? Porque o mercado está acompanhando sempre, né, os números da economia brasileira, que não andam tão bons assim, né, desde 2014. Então, esses são sinais que são captados via as agências de notícia, não só a Reuters, mas também as outras, para, de certa forma, calibrar, para, de certa forma, precificar mercado de ações, de juros futuros. Funciona mais ou menos assim. E, no caso da agência, a primeira informação tem que ser a mais ágil, a mais instantânea, a mais rápida possível, porque há modelos econométricos já montados em que aquela informação que eu passo, seja pelo telefone ou pelo computador, ela vai ser inserida numa equação ou num processo robotizado, mecanizado, para ser distribuída para terceiros. E esses terceiros é que vão fazer uso dessa informação. Então, se eu chegar 2 segundos, 3 segundos antes do meu concorrente, eu estou oferecendo um produto mais veloz para o meu cliente. Então, eu acho que a primeira preocupação que o jornalista deve ter com a questão dos números envolve a precisão. Eu não posso dar um número que não seja fidedigno à informação que eu quero passar. Acho que a primeira preocupação que a gente deve ter. Número requer precisão. E precisão e, ao mesmo tempo, didatismo. Né? Eu acho que a gente pode até não entender a fundo do número que a gente está recebendo nas mãos, mas eu preciso ser extremamente didático para o meu público, para fazer com que ele entenda de uma forma muito precisa e simples ao mesmo tempo. E como é que a gente faz isso? Texto. Né? Então, seja para o rádio, ou a televisão, ou o jornal, ou o site, o meu texto, ele precisa ser muito preciso. Óbvio que quando você vai para TV, internet, eu tenho o auxílio de outros recursos de edição que me permitem ilustrar melhor. Então, gráficos,
mapas, tabelas, isso tudo me ajuda. São recursos de edição que ajudam o jornalista a explicar melhor um determinado dado, um determinado número para o público dele. Eu acho que é bem por aí. Acho que a gente, sozinho, assim, eu fico pensando no rádio, né? Que é a minha área de expertise, o rádio é muito difícil. Você tem que dizer tudo o que você tem que dizer em texto. E isso é mais difícil ainda. E é um texto para ser falado, é um texto para ser dito e ouvido. É um desafio talvez maior, porque eu não tenho uma imagem de um gráfico, de um mapa que possa situar o público do assunto que está sendo tratado. Mas eu acho que os números, quando eu tenho um número na mão, a minha primeira preocupação é a precisão. Sempre. É a precisão na hora de dar esse número e o impacto desse número na vida do público. Né? Se é um aumento de juros ou se é um corte, como a gente viu noticiado há pouco na educação, como é que esse corte impacta? É um número que vem descendo em escala. Né? Então, é um impacto de 30% que vai cair nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, vai prejudicar esse tipo de situação aqui. Se eu tenho por exemplo, um número banal, aumento do dólar, tá? Aumentou o dólar. Como é que o aumento do dólar impacta a vida das pessoas? Né? Então, assim, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo em sala porque eu acho que é fantástico. Se o dólar aumenta, o preço de insumos básicos também pode aumentar. E quando eu falo em insumos básicos, por exemplo, trigo. Então, assim, o pão pode ficar mais caro, porque o dólar aumentou. Então, as pessoas não têm muito essa dimensão de como um simples dado, um centavo que aumenta, o dólar subiu de 3,98 para 4,2. Como é que um impacto será de 4 centavos num aumento do dólar, por exemplo, faz insumos básicos da vida da população aumentar a ponto de ela sentir isso no bolso? Né? Eu acho que as pessoas, o grande público de um modo geral, não tem muito essa noção. E eu acho que é dever do jornalista ter esse tipo de noção e saber passar. Você conhece várias histórias de várias pessoas que ou estão próximas de vocês ou próximas de alguém que é muito ligado a você ou tem alguma ligação com você. E quando você condensa isso tudo numa estatística, você passa a ter uma visão mais macro, né? Daquela pessoa que está desempregada, daquele cara que tentou entrar no mercado de trabalho há 2 anos, daquela pessoa que está com um orçamento apertado e vai no supermercado e fala assim, puxa, na semana passada eu comprava 2 quilos de batata, agora o meu dinheiro está aqui contadinho, né? Eu só consigo comprar 1,5 kg, enfim, eu não estou conseguindo pagar as contas na minha casa, então por trás dos números, das estatísticas, sempre histórias tristes e às vezes não tão tristes assim, mas de uns tempos para cá, como a economia brasileira foi ao fundo do poço em 2015, a gente, para mim, tem sido rico em termos jornalísticos, mas muito triste acompanhar especificamente os dados da economia e mais detalhadamente os dados do mercado de trabalho, porque mostram uma deterioração muito grande. E quando você tem que expor para quem está fora do Brasil, para fazer uma leitura, um raio-x ou algo mais moderno, uma ressonância, você tem que tentar o equilíbrio dessas duas coisas, né? Da estatística, que é muito relevante, que dá o suporte, né? E estrutura a tua matéria, mas também humanizar a tua matéria com personagens, com pessoas, com histórias, com passagens, e é isso que a gente tenta fazer invariavelmente.
os jornalistas, eles parecem se eximir da responsabilidade de compreender os números apenas por serem jornalistas, né? Então, não era raro ter que chamar o repórter e dizer, senta aqui, isso aqui é uma tabela, essa linha aqui é assim, essa coluna fala sobre isso, essa linha é sobre isso, esse resultado que tu tem vai te dizer isso ou vai dizer aquilo, entendeu? Eu me lembro de ter ensinado muitos repórteres a como calcular as coisas no Excel, como fazer as coisas de uma forma automatizada, qual é o dado que é válido, como é que aquilo funciona, como corrigir. Correção por inflação é uma coisa assim, em jornal diário, se o cara não cobre economia, ele não sabe que tem que corrigir as coisas pela inflação. Então, a diferença entre valor nominal e valor corrigido, isso é muito comum, assim, de as pessoas terem dificuldade, né? Então, como editor, tu tem que estar sempre atento a essas coisas, né? Como é que tu interpreta um orçamento sem entender o que aqueles dados estão dizendo, né? Sem conhecer as grandezas, sem saber o que é déficit fiscal, o que é receita líquida, receita bruta, o que é orçado, empenhado, liquidado. São conceitos que fazem parte da rotina do jornalista, principalmente política e economia, que são a base do hard news, e que são conceitos completamente ignorados nos cursos de jornalismo. Então, a menos que tu queira fazer uma disciplina específica de jornalismo econômico ou de jornalismo político, pode ser que nessas disciplinas tu tenha alguma luz sobre isso, mas se tu não fizer, tu vai passar a faculdade inteira sem saber o que é. E aí, quando chegar no dia a dia, tu vai tomar um pau, entendeu? Vai ser um caos. E aí, tu chega no teu trabalho e as pessoas esperam que tu saiba, né? Então, para o jornalista ter essa referência, ele precisa ser um pouco autodidata hoje em dia, né? A gente precisa ir atrás e buscar sozinho, seja lendo, seja entrevistando alguém, seja conversando com teu amigo do colégio que foi fazer economia,